Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Você Pode. Esse é o podcast do pertencimento, um espaço de acolhimento, apoio e troca para famílias e indivíduos que enfrentam desafios semelhantes. Aqui, nossa missão é fortalecer laços, compartilhar histórias e mostrar que juntos somos mais fortes. Hoje vamos falar sobre um tema que mexe muito com o coração de muitas famílias: a gravidez de alto risco. Antes de começarmos, já quero te pedir algo muito importante. Se este episódio fizer sentido para você, curta, compartilhe e ajude a divulgar o Você Pode. Nossa comunidade cresce com o seu apoio e isso nos ajuda a trazer ainda mais conteúdos relevantes para quem precisa. A gestação é um momento de muitas expectativas e emoções, mas quando surge um diagnóstico de risco, podem aparecer também dúvidas e inseguranças. Como funciona o acompanhamento pré-natal nestes casos, gente? O que as famílias podem esperar? E como lidar com o impacto emocional desse momento? Para esclarecer tudo isso e trazer um olhar acolhedor e informativo, recebo hoje a doutora Mônica Drago, ginecologista e obstetra, especialista em pré-natal de alto risco. Ela tem mais de 20 anos de experiência ajudando mulheres a passarem por essa fase com segurança e informação. Se você está gestante, planeja engravidar ou quer entender melhor esse tema, fica com a gente até o final, porque o bate-papo hoje está imperdível. Doutora Mônica, obrigada por aceitar o nosso convite, é uma honra receber aqui você. Esse tema, para mim, mexe muito, né? Então, eu já peço desculpas se caso eu me emocione aqui, mas eu acho esse tema de extrema importância para a gente conversar um pouquinho e compartilhar com as pessoas que já passaram por isso ou venham a passar, né? Vamos falar da gravidez de risco. A gravidez de risco, o que é exatamente isso? Bom, Cassandra, primeiramente, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu me sinto honrada. Gravidez de alto risco, eu acho que o nome, de uma certa forma, já assusta um pouco, né? Mas, na verdade, nós queremos dizer que trata-se de uma gestação que vai requerer mais cuidados, um acompanhamento mais próximo, né? Do médico com a paciente, requer mais exames, para tentarmos, digamos assim, diminuir um pouco as complicações que possam provocar tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas eu acho que o mais importante é não encarar a gestação de alto risco como uma sentença. Não quer dizer que ela vai ter um desfecho ruim, não. O emocional nessa hora é muito importante, com certeza. Eu acho que o nome pesa, né? E parece que a paciente está recebendo eu sinto assim que ela recebe uma sentença. Não é isso. Ela tem que entender que vai ser um pré-natal que vai requerer mais cuidados para evitar as complicações para ela, para o bebê, porque aí depende de qual o tipo de alto risco que ela está. E os fatores que podem tornar uma gestação mais delicada? Quais são os principais fatores? Bom, eu acredito que para poder a gente poder entender melhor, eu dividiria em 3 partes. Primeiro, vamos pensar assim: fatores relacionados já pré-existentes à mãe. Outros fatores decorrentes que apareceram durante a gestação. E fatores relacionados ao bebê, ao feto, como a gente fala, né? Então, se eu for parar para pensar assim, eu diria o seguinte: fatores pré-existentes às mães. Então, uma mãe que já tem pressão alta, uma mãe que tem diabetes, uma mãe que tem o histórico de perdas de abortamentos, que a gente chama, né, de repetição. A idade materna hoje, ela entra como um fator de risco. Isso eu ia te perguntar também. Hoje em dia, ainda tecnologia, avanços, a alimentação, tudo, mas ainda assim, para a mulher, isso representa uma gravidez de eu acho alto que nós risco. mulheres temos que aceitar que isso é da natureza, tá? Hoje, se a gente for pensar para engravidar, a melhor época seria 20, 30 anos. Mas 20, 30 anos, nem todo mundo teria essa benção, vamos falar assim, essa maturidade para engravidar nessa idade. Então, hoje, uma mulher acima de 35, os óvulos dela têm 35 e vamos perder. Essa é da natureza. Assim como uma gravidez muito jovem, né? Hoje nós vemos muitas adolescentes grávidas. Elas entram também como fator de risco. Uma gestação com meninas de 14 anos, de 15 anos, os extremos das idades são considerados como fatores de alto risco, né?
Outras situações, por exemplo, que nós observamos muito, alterações psiquiátricas da mãe. Mães com alterações de depressões severas, que necessitam de medicamentos fortes, alterações decorrentes de problemas que ela já possa ter, né? Doenças autoimunes, lúpus, por exemplo, que é grave, trombofilias, pacientes que apresentam doenças do coração, doenças do rins, do fígado, essas comorbidades, a gente chama isso muito de comorbidade, isso já pode ser considerado como um fator de alto risco. Uhum. Vamos falar agora, se a gente for falar decorrentes da gestação. Então, aquela paciente, ela engravidou e aí ela descobriu que ela agora virou hipertensa, que agora ela virou Porque diabética. tem na própria gravidez, você Isso. identifica na própria gravidez, isso Exatamente. A acontece princípio também. começa o pré-natal normal, Uhum. primeiro trimestre muito bem, e lá para o segundo trimestre começa a aparecer essas alterações que podem ser da idade, que pode ser que ela tenha, obesidade também entra, decorrente da própria gestação. Isso passa a tornar também uma gestante de alto risco. Uhum. Confesso para você que ontem mesmo eu tive que dar um diagnóstico a uma paciente que ela, comigo, com 8 semanas, descobriu uma diabetes gestacional. E quando a gente fala em diabetes, eu estou querendo dizer para ela que ela vai ter que fazer 4 medidas de destros por dia durante todas as refeições, até o parto. Ela vai ter que ter um acompanho com uma nutricionista, com uma equipe. Gente, eu estou mudando um pouco a expectativa dela em relação àquela gestação. Eu estou Fora que você mudando sai daquela realidade, maternidade, filho vai nascer, isso. para uma preocupação que gera na cabeça da família, não Da só da mulher. família, dela que eu não estava esperando, né? Todo mundo tem essa sensação de querer ter uma gestação tranquila e pensando já lá na frente, né? Parto e tudo. E a gente tem também as questões relacionadas ao bebê. Ela começou no pré-natal tranquila, descobriu uma malformação. Ela descobriu uma síndrome, né? Ou alguma outra malformação orgânica, neurológica do próprio bebê, né? Às vezes da placenta também, uma placenta baixa, ela apresentou ter sangramento. Então, isso faz parte do pré-natal de alto risco. Nossa, tô voltando um pouco aqui ao Imagina. passado, mas assim, hoje o que que é mais comum? O que que você vê, assim, mais comum? É relacionado ao bebê, relacionado à mãe? O que que você vê hoje como mais comum? Eu diria para você que, assim, se a gente for defender falar até com relação à faixa etária, tá? Ainda as comorbidades são mais comuns. Hoje, as gravidez de alto risco, elas têm uma taxa de 10, 15%, se a gente for pensar em todo um pré-natal. Mas é alta, né? Se a gente Se a gente for olhar, considerar, o ideal é não ter nenhuma, né? exatamente. Com a gestante que gostaria de ter, mas ela teria mais ou menos essa taxa, mas ainda são os casos de hipertensão, diabetes, problemas da placenta e, dependendo de alguns casos, pela idade que a mãe está gestante, a gente diria que sim, algumas síndromes aí a gente ainda tem, apesar de a medicina evoluir muito, né, com exames diagnósticos precoces, mas a gente ainda tem malformações fetais congênitas, sim. O que eu vejo muito é hoje em dia a mãe trabalhando, colocando a gravidez não como primeiro Sim. plano, então eu vejo muitas mulheres engravidando, que foi o que aconteceu comigo, eu tive a Maria Luísa com 42 anos, então eu chegava a questionar, será que não foi isso? O que não adianta questionar Eu agora, também depois, concordo com mas você. por um primeiro momento eu pensei, eu acho que foi a gravidez tardia. Então isso eu acho que é um fator também Ah, a ser como eu considerado. acho que você falou um ponto muito, muito importante. A medicina evoluiu bastante, né? Mas a natureza A permanece a natureza, mesma. exatamente o que eu falo. Então, hoje, se a gente, como falei, pensar em engravidar significa ainda, para a mulher, ainda é um peso muito grande, né? Então, os óvulos têm a ver com essa questão da idade. E aí, maior idade, eu tenho mais chances de ter essas malformações. Eu tenho exames que eu posso detectar quando eu estou grávida daquele bebê. Né? Hoje nós temos exames de sexagem fetal, Uhum. temos um exame chamado de NIPT, que ele avalia essas doenças, essas malformações, como fossem exames de sangue, e tem o cariótipo, que é um exame mais avançado. Mas a idade é uma coisa que conta muito. Conta Conta muito. muito. E no pré-natal de alto risco, quais são os principais cuidados e exames que são feitos para garantir a segurança da mãe e também do bebê?
Bom, então assim, olha, muito importante hoje, a medicina evoluiu bastante. Nós temos exames, de ultrassons mais modernos, mais sofisticados, exames de sangue que consegue, avaliar precocemente essa parte da alteração. Então, hoje quando a paciente, ela faz um pré-natal, quanto antes ela puder iniciar, e eu diria que hoje é muito importante até, se eu estou pensando em engravidar, o ideal seria Previamente já é, fazer um exatamente. cuidado e tudo mais, né. Hoje você consegue, através das consultas de pré-natal, avaliar carências nutricionais, avaliar alguns fatores até emocionais que a paciente vai precisar de um apoio, de um suporte, né, para frente. Então, assim, se ela puder, assim, amenizar ou diminuir talvez esse estresse, ansiedade que possa gerar, seria realmente o ideal. Acho que vai deixar a paciente, o casal, muito mais tranquilo para isso. E os exames, eles ajudam, mas assim, por exemplo, se é identificado algo, eu acho que a grande, minoria do que se identifica, não tem como fazer nada enquanto na gravidez, eu digo. Você pode diagnosticar algo, mas não tem ainda o que ser feito. Existe algum procedimento, por exemplo, dependendo do que for, procedimento dentro Tem. no útero da mãe? Tem sim, tem sim. Hoje nós temos vamos falar assim, uma área da obstetrícia, que a gente chama como medicina fetal. E hoje existe cirurgias intraútero. Algumas malformações de medula da criança, hoje existe a possibilidade de ser tratada Nossa, que intraútero. sensacional. Sensacional. Assim, uma oportunidade que você tem de oferecer para a mãe, para aquele bebê, um recurso que a medicina já avançou bastante. É lógico, todo lugar faz? Não. Nós estamos falando de São Paulo, nós estamos falando de um centro assim, muito mais capacitado do que outras partes do Brasil, mas nós temos sim colegas que estudaram, que se aperfeiçoaram, centros de referência para Uhum, isso. Hoje você consegue fazer intervenções que a gente chama intraútero, sim. uhum. Nossa, eu já tinha lido algo, mas não sabia na profundidade com isso. Isso ajuda demais, Ajuda ajuda. demais e assim, e principalmente, né, se a gente for pensar no risco, eu estou melhorando o prognóstico Uhum. para aquela criança, eu estou melhorando, assim, até o fato da própria gestação em si ser mais leve, eu acho que sim, né, eu acho que Ajuda tem que como você tentar. vai passar por isso. No meu caso, não foi o que aconteceu conosco, né. Então, quando a gente teve o diagnóstico, não tinha o que fazer pela patologia, né, pela artrogripose. Uhum, Mas aí você passa, lógico, de primeiro momento eu falei: "Será que tem algo para fazer?" com E certeza. nesse momento é incrível, doutora, a gente não pensa na gente. Primeira coisa que eu pensei quando eu recebi o diagnóstico: "Tem algo que possa ser feito ainda a ela dentro da minha barriga?" E se tiver, para ela, Beneficiá-la, né. a ela, se tiver que causar algo a mim, ok, mas para ela, mas, nesse meu Eu acho caso que esse é não. o pensamento toda mãe, né. É. Acho que a mãe nasce quando a gente engravida, porque essa doação, essa resiliência, sem pensar, você faria tudo, eu acho que isso aqui esses 9 meses de processo vai ser para isso, Isso. né. E assim, para a gente tem um papel muito delicado, principalmente se você for dar esse diagnóstico, né. Essa era a pergunta que Eu eu ia fazer, imaginei. porque foi algo que tocou muito para mim. Como é feita a abordagem? Porque, assim, eu não estou citando nomes, claro, eu não quero tocar na questão de antiética ou falar ou não, mas foi um fato que aconteceu comigo. E a gente descobriu com 6 meses de gravidez no morfológico. Certo. E eu vou falar do lado de cá. A gente espera um acolhimento, a gente espera uma forma para ser abordado o tema de uma maneira mais leve. Porque você imagina o impacto do lado de cá para você receber um diagnóstico desse. E quando eu recebi, foi algo assim: mãe, você trabalha? Você vai ter que parar de trabalhar. Você vai ter que parar sua vida, porque vai ser assim, assim, assim. Aquilo foi um baque para mim e para o meu marido muito Muito grande. grande, Então é. a gente pensa assim do lado de cá. Precisa ter uma sensibilidade para você dar o diagnóstico. Olha, Cassandra, eu já tenho vários anos de experiência com pré-natal de alto risco. E esses anos todos, vamos supor assim, a gente vai pegando e aprendendo cada vez mais. Sabe por quê? Quando a gente vai dar um diagnóstico desse, primeira coisa, é muito importante a gente ter esse lado humanizado. Acolhedor, eu diria assim, e também individualizado. Aquele casal que está na minha frente, vamos supor, eu tenho duas situações.
ou ele já passa comigo, eu já conheço, e nós, como médicos, às vezes somos um pouco psicólogos, Sim. então a gente vai sentindo, né, como iria abordar, ou às vezes aquele casal já vem como referência, ele já vem com diagnóstico, e ele quer muitas explicações, ele quer muitas respostas para a dúvida dele por você. Então, acho que assim, para mim é o momento mais delicado que tem no pré-natal, muitas vezes você dá essa informação. Acho que o primeiro de tudo é tentar fechar um diagnóstico, né? Hoje eu posso fechar esse diagnóstico através de exames sofisticados, às vezes eu preciso complementar com Você diz outros o fechar é exames. ter a Ter a certeza certeza, do né? Ter diagnóstico, né? certeza. Uhum. Porque imagina o impacto que eu estou causando para aquele casal, né? É uma É, responsabilidade muito grande. muito. Então, eu acredito que, assim, primeiro, eu preciso ter o diagnóstico, então, às vezes, a gente pede uma segunda opinião, às vezes, a gente recorre a outros exames, um exame do coração do bebê para ver se tem outras alterações, principalmente síndrome, um exame do cariótipo para ver se realmente é uma síndrome Uhum. genética, que o colega suspeitou, né? Hoje, os exames avançaram bastante. Vi o que eu poderia também, ao dar o diagnóstico, como seria a melhor abordagem para aquele casal, né? Eu Porque cada acho. caso é um caso, cada casal é de um jeito, como você falou, não dá para Não você ter dá. um protocolo e adotar aquilo. E eu acredito o seguinte, tá, Cassandra? Isso é da minha experiência pessoal, tá? É, aquele casal precisa de um tempo, tá? Eu acho que ele precisa de um tempo para poder assimilar as coisas, porque eu imagino, fica perguntando é, por que isso aconteceu comigo? É, por que eu tenho que passar por isso? Por que Como vai eu? ser? Isso. Que eu vou eu me lembro muito, muito bem. A gente saiu de lá, entrei em contato direto com a Loreta, e de lá nós fomos almoçar. Parecia que o universo aqui e nós aqui. Parou, né? Parou, Tudo. parou, parou tudo, parou Parou tudo, tudo. porque não sabíamos o que era, não sabíamos como lidar com aquilo, então é exatamente como você falou. Eu falo que o casal é muito importante ter essa cumplicidade com o médico pré-natalista e a paciente do pré-natal. Sabe por quê? Eu falo assim, que a paciente precisa ter um tempo, o casal tem que ter um tempo para ele sentar, para ele respirar, para ele até ter a liberdade de perguntar para a gente, que é médico de pré-natal, as perguntas que ele teria até vergonha de perguntar, mas é dele. E eu acho que ele tem todo o direito de ter um momento assim para respirar, para perguntar, para questionar, porque é humano, é ser humano. Ninguém nasceu ou engravidou pensando que poderia ter alguma coisa. E aconteceu, e aí gera um monte de ansiedade. Como é que vai ser minha vida? Como é que vai ser meu relacionamento? Como vai ser como você mesmo falou, a criação daqui para frente, A né? gente olha o Ele tem que ter futuro. esse tempo para Aham. ele. Eu acho isso. Hoje eu vejo assim que às vezes eu preciso 2 consultas para poder conversar melhor. Porque quando a gente dá um impacto, na primeira consulta, a pessoa não consegue ainda assimilar. Assimilar, não, 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 é Não verdade. consegue assimilar. E aí ela precisa voltar de novo, aí ela respira, entre eles dois eles conversam, né? Existe, eu acho que o casal tá cheio de dúvidas. Uhum. E como eu falo, que conversa dentro do consultório, fica no Mas consultório. precisa ter a rede de apoio, e a rede de Rede apoio de nesse apoio. momento é o médico. É quem tá ali, Começa com a gente, começa com né? Começa com a vocês, então gente. isso essa ponte, essa ligação é fundamental. E lembrar que não está só, Uhum. né? Esse casal que vai passar por todo esse processo, ele não está só. Aí eu acho fundamental a nossa profissão nesse ponto, tá? Uhum. Nós vamos poder propiciar para esse casal melhor forma de atendimento, melhor forma para na hora do parto, uma equipe multidisciplinar para esse casal, para que a Uhum. criança nasça bem, para a mãe se imagina, às vezes, pré-natal de alto risco, eu tenho que, às vezes, falar para o pai que o feto, o bebê e a mãe são de alto risco, podem sair de um parto e pronto. E esse pai? Como é que tá esse pai? O que passa na cabeça, né? É. Porque a gente conversa muito com a gestante. Muitas vezes Mas esquece até a figura paterna, né? isso. Às vezes o É. pai tá lá quietinho, vai na consulta, observa, mas imagina, às vezes, assim, um parto que a criança tá na UTI, a esposa dele tá na UTI e várias incertezas. Então, como é que tá essa rede de apoio, né? Tem que olhar como um todo. Tem que olhar como um todo. Doutora, conta um pouquinho, que eu sei que você também passou essa fase de uma gravidez de alto risco. E você sendo profissional, sendo um profissional da área, como é que você viveu isso? E o seu olhar agora, como que é? Pois é, eu diria que hoje eu, como médica, depois de ter vivenciado uma gestação de alto risco, eu sou uma médica, acho que até
que acrescentou mais, que uma outra visão. Eu tive uma gestação por fertilização e depois uma gestação gemelar. E eu, assim, de uma certa forma, eu acredito que hoje a gente também, às vezes, tem que passar por certas situações para a gente poder evoluir. Acho que a crença de cada um é fundamental. Deus dá um fardo que a gente suporta, né? Então, eu sempre também perguntava para o meu marido, você está entendendo o que está acontecendo? Você quer me perguntar alguma coisa? Porque eu sentia que ele ficava muito calado, muito pensativo, e aí me preocupava também, eu entendia o que estava acontecendo, e uma das coisas que eu acho que me fez avançar era focar que eu tinha pensamentos positivos, que ia chegar até o final, mas também sem aumentar a minha ansiedade, o que eu consigo Aham. controlar. É. Isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Mas tenho certeza que já tem um olhar diferente, Com né? certeza, com É. certeza. Muita gente acredita que a gravidez de alto risco significa obrigatoriamente um parto prematuro ou uma cesárea. É fato isso? Não, não necessariamente, ó. Hoje, quando a gente vai falar em via de parto, né, a gente chama assim, via de parto, se ela vai ter parto normal ou cesárea, muitas vezes depende de como está a situação clínica dela naquele momento. É lógico que eu tenho a preocupação de a mãe estar bem, de não ser um parto prematuro. Quando a gente foca no alto risco, a gente quer levar a gestação mais avançada Até. Uhum. possível, tá? Mas eu também tenho essa preocupação de escolher a via do parto, de ser até uma decisão compartilhada com o casal. Uhum. Mas hoje não é porque ela é hipertensa, porque ela é diabética, ela é obrigada a ter cesárea. Não. Se ela estiver bem, se ela estiver acompanhada, controlada, ela pode ter parto normal. Se desejar, não tem problema Então nenhum. não é é um mito isso, né? Não, não é uma sentença. O Uhum. mais importante é avaliar as condições clínicas. Ela Uhum. tem que confiar, Uhum. acho importantíssimo confiar no médico obstetra. Porque algumas situações eu posso realmente evoluir para parto normal, Uhum. tentar o parto normal. Outras situações não me permite isso. Urgências, pico hipertensivos, alterações no bebê, Uhum. gravidade, eu já não posso dar essa chance para um parto normal. Então, eu sou obrigada a Uhum. interromper. Existe algo que as gestantes podem fazer para minimizar os riscos e tornar a gestação mais tranquila? Eu acho que sempre existe, Sempre Cassandra, existe, né? sempre. Sempre dá para a gente tentar Às fazer o vezes não melhor. tem nada, não tem nenhum tipo de diagnóstico, mas você sempre tem que manter uma A gravidez tranquila. gestação em si, mas você imagina, né? É uma sobrecarga hormonal, Uhum. são mudanças emocionais muito grandes. Então, sempre que possível, controle com dieta, uma dieta adequada, uma dieta da melhor maneira que ela possa fazer. A atividade física hoje ajuda. Hoje nós vemos muito quadro de ansiedade, né? Isso ajuda também a Uhum. controlar um pouco a ansiedade, você imagina, principalmente nas gestantes de alto risco. E eu acho que principalmente também ela ter uma tranquilidade, uma rede de apoio, né, familiar, do parceiro, do marido. Então, ela tem que tentar também procurar esse benefício para ela, Uhum. né? Uhum. E nós, como médicos, vamos oferecer. Hoje nós podemos oferecer também uma equipe multidisciplinar para ela, com psicólogo, com nutricionista, enfim, orientar melhor e fazer o que a gente pede. Isso também ajuda muitas pacientes a tomarem a medicação correta, a fazer os exames solicitados. Uhum. A medicina hoje avançou bastante. Não, isso é fundamental. Essa é a parte boa da tecnologia, a medicina ter avançado, né? Avançado, Esse suporte todo que tem, o que não tinha muito antigamente já não tinha, com né? Isso é certeza. fundamental. E, doutora, para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para as futuras mamães que estão passando por essa experiência, né? Então, eu acho essa dica, essa mensagem muito importante. Bom, né, primeiramente, eu acredito que a paciente que ela recebe uma notícia de que ela esteja grávida, já é um momento de muita bênção, de muita felicidade mesmo. Mas quando ela recebe um diagnóstico de pré-natal de alto risco, eu acho que isso de uma certa forma assusta. Mas eu acho que ela deve lembrar que ela não está só. É muito importante ela se sentir à vontade para perguntar, para seguir, ter a confiança com o médico obstetra que ela tem. Porque isso eu acredito que já alivia o peso, né? Uhum. Alivia essa carga que ela possa sentir durante todo esse mês para o pré-natal. E essa tranquilidade, essa confiança, essa rede de apoio vai fazer com que a própria gestação, que por mais complicação que possa ter, com mais risco que possa ter, tentar ser leve. E ela possa até curtir, por que não, essa gestação? Porque pense bem, né? Ela está grávida, ela está no melhor momento que ela queria, ela sonhou muito por aquele momento, né? Então, trazer leveza com uma certa
clareza e um apoio difícil, né, mas É. eu acho que assim, não é impossível não. Não, não é, Hoje a não gente é. tem que ter esse olhar sim. Então eu Isso acredito é isso, muito sabe, importante. saber que o pré-natal de alto risco não é uma sentença e não quer dizer que seja uma coisa ruim, só vai querer mais, acompanhamento para evitar as complicações, para Uhum. segurança para ela, segurança para o bebê. Doutora, super obrigada. Essa mensagem que você trouxe, de falar que não é uma sentença, eu revivi, eu voltei há 10 anos atrás, porque o começo é difícil, muito difícil, não vou falar que é fácil, não vou romantizar a É. situação, passamos, eu e meu marido, por uma situação muito difícil, em todos os sentidos, do diagnóstico, porém eu tive rede de apoio, e voltando lá e vendo que minha filha hoje, gente, tudo é possível. Primeiro você tem que acreditar, seguir tudo que a confiança que você tem no seu médico é fundamental, mas você pode, eu até me arrepio porque eu me lembro muito, você consegue seguir, cuidando da sua saúde mental, estando muito conectada com seu parceiro. Então hoje, quando eu vejo a minha filha fazer tudo que aquele médico que me deu o diagnóstico disse que não seria possível, isso para mim foi transformador. E como eu falei o que você acabou de me lembrar, É. eu faria tudo, tudo novamente. Doutora Mônica, que conversa essencial. E você, já está nos seguindo no Você Pode, o Spotify e no YouTube? Se ainda não, aproveita para seguir agora. Assim você recebe notificações dos novos episódios e ajuda esse projeto a alcançar mais pessoas. Se você conhece alguém que pode se beneficiar dessas informações, compartilhe esse episódio. Vamos juntos espalhar conhecimento e suporte para mais mulheres. Obrigada por ficar com a gente e até o próximo Você Pode.